De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o diretor-presidente da Alagoas Previdência, Roberto Moisés. Nosso assunto agora, que ele já anunciou no bloco anterior, não é um trabalho, além da chamada de pensionistas, para fazer justamente o cruzamento de quem realmente tem direito ou não a receber esse benefício. Vamos falar agora sobre uma força-tarefa da Alagoas Previdência contra a fraude aqui em Alagoas, recuperando quase ou mais de 1,5 milhão de reais. Como se deu esse trabalho e quais são os órgãos que estão ligados, integrando essa força-tarefa, presidente? Então, esse trabalho eu achei muito importante. A gente fez 4 mutirões para a gente. Esses são trabalhos de recuperação de valores, valores que foram recebidos indevidamente, principalmente de pessoas que faleceram e outras pessoas continuaram, não comunicaram o óbito e continuaram a receber esses valores. Então, você tem uma ideia, esse ano foram 982 casos desse tipo de caso. Pessoas que faleceram e que alguém continuou a receber. Então, esse alguém é alguém da família? Pode ser. Geralmente? Quando a gente consegue, esses 982, a gente consegue detectar, ver quem era a pessoa, o autor desse crime, né? Porque para mim é crime. Claro. Tá? E responde, crime, né? Responde. E aí a gente detectou, viu quem era esse autor e geralmente é da família, tá? Continua com cartão, continua sacando, às vezes com a conivência do banco e tal. Então, eu tenho esse caso que eu te falei, de 2009, e que a gente recuperou 159 mil reais que a pessoa teve que devolver por ter recebido, por ter pego indevidamente. Ela vai responder criminalmente. Apropriação indébita, quando se trata de então, servidor também. Esses, né? quase 1.000 casos que eu estou te falando, eles viram um processo, tá? A gente faz toda a análise, tenta ver junto ao banco o que foi sacado depois do falecido, e a gente tem até uma parceria boa com a Decotap, né, uma delegacia de combate também à fraude, que ela intima essas pessoas quando tem autor, aí as pessoas ficam com medo de ser intimada, de acontecer alguma coisa, e aí elas vão ao Alagoas Previdência para acertar o que deve realmente. Tem muita gente que chega lá e diz, não, eu não fiz isso, aquilo, outro, mas eu quero pagar. Aí é muito engraçado, porque a gente sabe que foi a pessoa Só admite que uma dívida, quem sabe que ela existe, né? Isso, e para isso, o que a gente está fazendo? Então, a gente, esse ano, recuperou 1,5 milhão. Né? Você vê, 1,5 milhão dá para fazer muita coisa. Muita coisa, né? Como nós poderíamos mensurar a diferença do que era a Previdência, regime próprio aqui dos servidores do Estado, enquanto a L Previdência e hoje Alagoas Previdência? Qual é a diferença básica? A diferença básica hoje é que ela era um serviço autônomo, privado, e que você não tinha muita transparência. Nem controle, evidentemente. Nem controle, e não era, vamos dizer assim, uma questão pública, porque até para efeito de lei de responsabilidade fiscal, ela não entrava nesse cômputo, era mascarado. Não contabilizava, porque era serviço privado, vamos dizer assim. Na prestação de serviço? Sim, na prestação de serviço. Então, ela não contabilizava a questão na lei de responsabilidade fiscal. Com isso, com a transformação em uma autarquia pública, ela passou a ser
tem que ser transparente, ela exerce um outro tipo de fiscalização mais rigorosa e você tem que mostrar todos os números, o que está realmente acontecendo lá. Então, essa questão, eu acho, na minha opinião, que foi importante sim para Alagoas, porque os segurados hoje eles podem saber o que está acontecendo ali, saber realmente ajudando na lei de responsabilidade fiscal e a questão de transparência, fiscalização do Tribunal de Contas, do Ministério Público, de todos ali em cima, olhando o que é patrimônio do servidor. Inclusive o próprio servidor que tem acesso ao portal da transparência, Sim, que tem com acesso ao certeza. site da própria Alagoas Previdência, Isso, né? isso. A página dela na Muito internet. importante. Então, lá a gente está colocando todas as nossas informações, desde o quantitativo por mês de quantos quantos entram na aposentadoria, quantos entram na pensão, qual é o valor gasto naquele mês, quem foi afastado, até a questão de investimentos, do comitê de investimento, atas do conselho deliberativo, do conselho diretor, isso tudo está no nosso site. Então, quem quiser ver, vai lá no nosso site, lá na alagoasprevidência.al.gov.br, que você vai encontrar tudo lá. E a gente está tomando muitas medidas realmente para blindar o que tem lá. Tá, o patrimônio que tem lá. Porque, na verdade, eu não expliquei aqui, mas o Alagoas Previdência, ele tem 3 fundos hoje, porque ele fez um corte, tá? E esse corte é importante as pessoas saberem. Porque quando eu falei que tinha um sistema, que era aquele sistema de caixa, o outro sistema, um fundo, ele é fundo capitalizado. Tá? E esse fundo capitalizado é para quem ingressou depois de 2007. Então, quem ingressou depois de 2007, ele não está naquele fundo, ele está acumulando para que não aconteça o que acontece hoje com esse déficit. Esse déficit não é... Hoje a gente tem um superávit nesse fundo previdenciário, a gente tem mais de 200 milhões lá para esse pessoal, a gente tem cerca de alguns beneficiários, se eu não me engano, são mais de 3 mil que já estão nesse fundo previdenciário, a gente já tem uma reserva lá de 200 e poucos milhões e dentro dessa reserva a gente tem comitê de investimento, a gente está todo blindado Dá uma certa autonomia, isso, não é? né? A gente tem meta atuarial e que a gente tem que alcançar para poder. Graças a Deus, hoje eu termino um ano dizendo para você que a gente alcançou a nossa meta atuarial, que é o investimento que a gente tem que alcançar. A gente superou a meta atuarial apenas aplicando em recursos simples do título de Tesouro Nacional e a gente conseguiu chegar a cumprir a meta. Isso nunca aconteceu em Alagoas? Não, porque não existia não se isso. permitia? Não se Os instrumentos exatamente. não possibilitavam isso? Não. Hoje você tem como fazer isso, tá? E a gente ainda tem algumas medidas para fazer ainda. Por exemplo, a gente está iniciando o concurso público. Tá? Concurso público para Alagoas Previdência. Quando deve sair o edital? Qual é o edital, previsão? Eu estou calculando aqui, inclusive eu quero falar com o governador, que até março, abril eu já estou jogando esse edital. Quantas vagas, presidente? Nós temos hoje, por lei, 60 vagas. 60 vagas. Qual é a nomenclatura dos cargos? Nós temos o que a gente chama de técnico previdenciário de nível superior e temos mais o nível médio, que são assistentes previdenciários. Entendeu? Ela é enxuta, ela não vou dizer para você, porque a gente não tem intenção também de colocar a máquina, mas a gente tem um quantitativo ideal do quadro de pessoal para colocar ali dentro e com certeza esse ano a gente
já vai estar com um servidor público de carreira ingressando lá, para dar mais segurança também. Pois é, até então, como o trabalho tem sido feito até a realização desse concurso, quando chegam os servidores efetivos? Então, como era serviço autônomo, privado, a gente tem seletista lá dentro, entendeu? E cargos em comissão. O que acontece? São pessoas não estáveis, vamos dizer, não têm a efetividade e não têm, talvez, o compromisso. E então, pede-se na continuidade, né? Na continuidade, exatamente. Então, a gente está criando toda uma blindagem para que tenha depois que tenha o concurso, também essas pessoas que ingressarem também vão exercer os cargos até um certo nível. Porque uma instituição, ela não pode deixar de funcionar se sair um presidente, se mudar um presidente, se mudar uma diretoria, um colegiado, ele não pode deixar de funcionar, ela tem que continuar funcionando. Quando a gente tem funcionários, servidores ali trabalhando e deles, aquele ali, eles que tomam conta, eles é que fazem a gestão ali. É o efetivo que o efetivo ali, exatamente. Eles é que vão cuidar daquilo ali. Então pode mudar diretor, presidente, mas aquele ali ela continua continuamente. Então, Isso é uma e preocupação. fazer qualquer coisa heterodoxa ali, essas pessoas que são da casa, elas com certeza elas não vão deixar. Não vão manchar. Não a vão sua manchar porque elas têm reputação, como né? servidor público, elas têm o direito a isso. Isso aí são melhores práticas que existe hoje dentro de qualquer repartição. Hoje tem que mudar. É o que eu sempre falo. A coisa pública, ela tem que ser coisa profissional. Ela não pode mais ser coisas públicas da maneira que era. E nisso, as operações no Brasil estão dando uma lição porque não existe corrupção sem a participação de agentes públicos, não é verdade? Exatamente. E nesse sentido, a Alagoas Previdência também tem trabalhado a questão de uma cartilha com regras para aposentadoria voluntária. É grande, nesse sentido, digo, não tem nada a ver com o que eu falei antes, mas a aposentadoria voluntária, hoje, como se coloca? Hoje a gente tem bastante regras para aposentadoria para o servidor. Ela é diferente do regime geral, por isso que com a reforma isso vai mudar, tá? Mas hoje basicamente, a gente tem 5 regrinhas para a aposentadoria hoje do servidor. E hoje a gente tem que ter um cuidado. Qual é o cuidado que o servidor tem? Que antigamente você ia lá no seu servidor público, ia lá no seu RH, chegava lá no Recursos Humanos e dizia, eu quero me aposentar. Dava entrada e pronto. Hoje não, hoje você tem que escolher e ver qual é a melhor regra. Porque tem regra que tem paridade, tem regra que tem média, tem aquela regrinha de 85, 95 com redutor, 85 para mulher e 95 para homem, que tem no regime geral. E essas regrinhas estão nessa cartilha. E disponível no site. Disponível no site. Então, ali tem 5 regrinhas que são as fundamentais, as que mais saem. Hoje nós temos 12 regras, vamos dizer. Mas essas 5 são as que mais os servidores precisam quando se fala de aposentadoria voluntária. Então, era bom que eles olhassem e dessem uma lidazinha e ver como é que eles podem se aposentar. Pois bem, infelizmente chegamos ao fim da nossa entrevista e eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, realmente faz parte também do nosso programa de educação previdenciária, divulgar, falar sobre a cartilha, sobre o que está acontecendo, como funciona a Alagoas Previdência, como é que ele está, como não está, isso aí nós aqui é que agradecemos. Obrigada, tá bom? Mais uma vez. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.